A morte é um fato evitado a todo custo por muitas pessoas. Vocês perceberão, não poucas pessoas tentando fugir da morte, de qualquer jeito, custe o que custar. E não é à toa que exista essa tentativa de fugir da morte. Um certo homem chamado Carl Jung diz assim: a morte é mesmo um exemplo pavoroso de brutalidade. Não faz sentido fingir que seja diferente. Ela é brutal, não só como fato físico, mas muito mais ainda psicologicamente. Um ser humano nos é arrancado e o que nos resta é a quietude gélida da morte. Não existe mais esperança alguma de relacionamento, pois todas as pontes foram despedaçadas em um só golpe. Então, a morte, ela rompe com os nossos maiores amores em vida. Se vocês lembrarem, entes que vocês amam partiram e não teve o que fazer. Sonhos, hábitos, locais, tudo isso evapora com a morte. Além desse sofrimento, outras pessoas colocarão o motivo do medo da morte devido ao desconhecido. O poeta inglês, William Shakespeare, ele descreve um desses motivos como o desconhecido. Ninguém voltou de lá, segundo ele, não concordo, mas ele diz: ninguém voltou de lá para nos informar. Então, parece que o medo não é a morte em si, mas o deixar de ser. Aí vocês lembram quando ele diz ser ou não ser, eis a questão. Desse modo, para ele, o deixar de ser era a pior das situações que ele poderia enfrentar. Isso aí na pessoa do Hamlet. Além desse segundo motivo, vimos a morte como a quebra dos nossos amores, temos a morte como o encontro com o desconhecido. Eu considero que a morte é temida por muitos devido a ser um encontro com Deus. Muitas pessoas evitam de falar da morte ou de pensar sobre a morte e fazem todo tipo de procedimento estético e físico tentando fugir de Deus. E assim, existe uma música, não sei se vocês conhecem, daquele filme, um filme de criança, a música do Rei Leão. Ela tem por título Ciclo Sem Fim. Perceba como é o refrão, diz assim: é o ciclo sem fim que nos guiará, a dor e emoção pela fé e o amor, até encontrar o nosso caminho nesse ciclo sem fim. Aí a música aqui encerra, o refrão. Desse modo, a morte é apenas um ciclo. Não existe a preocupação do desconhecido, do sofrimento pós-morte, do que nós deixaremos. É apenas um ciclo. Somos beneficiados pela natureza e depois que morremos, passaremos a contribuir para a sustentabilidade dessa natureza. E outras pessoas assim surgirão em cima da gente. Hoje usufruímos dela e amanhã devolveremos esse usufruto. E assim, a pessoa de Deus desaparece e ninguém mais precisa falar sobre morte, porque é apenas um ciclo. Desse modo, muitas pessoas tentam fugir de Deus, negando a própria morte. Mas hoje veremos que mesmo assim, Deus é inevitável. Não tem como fugir de Deus. Não há droga
ou pensamento ou estrutura que possa fugir de Deus. Por isso, peço que vocês abram suas Bíblias em Apocalipse, texto da Bíblia, Apocalipse, capítulo 6. Livro de Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 12. Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 12. Nos é dito assim: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada por vento forte, deixando cair os seus figos verdes. Aqui a ideia é que o vento é tão forte que até arranca o fruto verde. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode sustentar-se? Vamos orar? Senhor, diante do teu santo trono, diante do Cordeiro, diante das 7 tochas que é o Espírito Santo, rogamos que o Senhor nos dê entendimento de tua palavra, possa transmitir a mim e aos irmãos a tua mensagem com fidelidade, e ela nos confronte, nos anime e nos revele o Senhor. É no nome de teu Filho que oro. Amém. Vocês devem lembrar que o propósito deste livro é que nós, os seguidores de Cristo, sejamos bem-aventurados, sejamos felizes. Lembra que o contexto em que este livro foi escrito foi de perseguição. O próprio escritor desse livro, João, o apóstolo amado, estava preso na ilha de Patmos devido ao testemunho de Jesus Cristo. E os irmãos daquela época, das 7 igrejas, estavam passando por problemas internos e externos a eles. Desse modo, Jesus Cristo traz uma nova visão para eles. Olha, vocês podem olhar essa situação de outro modo e ter uma nova esperança sobre o futuro. As coisas piorarão, porém, eu estou no controle, consertando tudo. E aí, chegamos em Apocalipse capítulo 6, onde começa-se a grande tribulação. O texto a qual nós lemos, nós entendemos ser o meio da grande tribulação. Alguns irmãos entenderão que agora começa a grande tribulação. Outros dirão que aqui é o fim da grande tribulação. Mas nós entendemos que aqui é o ponto médio da grande tribulação. Eu vos darei os motivos para isso. Mas, por enquanto, se atém apenas isso. Nós estamos no meio da grande tribulação. Quando vocês observam o escurecimento do sol, terremotos que movimentam toda a terra, um céu que se recolhe como pergaminho, né? Dá até a ideia de Deus cessar a revelação, mas até uma reviravolta na atmosfera. E estrelas caindo sobre a terra, se nós olharmos de uma maneira assim científica, isso, qualquer um desses elementos ocorrendo em nossos dias, seria suficiente para extinguir a humanidade. Imagina o sol escurecendo, morreríamos congelados. Uma estrela
do tamanho do sol cair sobre a terra. Por isso alguns irmãos dirão, tá vendo? Aqui é o final da tribulação. Por quê? Porque aqui está falando da extinção da humanidade. Mas calma aí, não é bem isso. Calma aí. Essa linguagem é uma linguagem que nos conecta ao Antigo Testamento. Lembra que o livro de Apocalipse vem no fim, está fazendo conexão com toda a Bíblia. E só para os irmãos terem ideia, aqui aborda Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Abacuque, Zacarias e outros. Mas essa linguagem de terremoto, de meteoros ou estrelas caindo, recolhimento do céu, tudo isso é utilizado de maneira bem recorrente ao longo do Antigo Testamento. E esses elementos normalmente estão ligados a esse dia que as pessoas chamam de o grande dia do Senhor. O grande dia da ira do Senhor. E esse dia temível, as pessoas aqui estão dizendo, chegou esse dia. Porém, eu vou informá-los que esse momento, o dia da ira do Senhor, não é o primeiro momento que acontece e nem é o último aqui dentro da Bíblia, da nossa Bíblia. Quando Babilônia foi cair, a profecia que Isaías fez em relação a ela era também chamado do dia do Senhor. Edom, Egito, outros inimigos de Israel, inclusive o próprio Israel, sofreu com esse dia do Senhor. E tais dias, eles servem como placas para apontar que haverá um outro dia, um dia especial que reverteria toda essa rebelião da humanidade, para que as pessoas voltassem à adoração a Deus. E por que esse dia estar aqui? Porque nós entendemos que seja o meio da tribulação e não o fim da tribulação. Porque a estrutura do livro de Apocalipse nos favorecerá isso e por causa de outro elemento. Mas veja bem, Apocalipse, quando nós lemos, vocês se depararão com uma revolta a Deus, mas no céu todo mundo adora a Deus. E a partir desse momento de adoração, Deus começa a trazer castigos para que o mundo venha adorá-lo. E esses castigos são os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Olhando de maneira rápida, parece que se trata do mesmo juízo, mas não é isso. Quem já escutou aquela música Oh the Joy, que é mais ou menos assim. Pronto, essa música ela começa devagar, na verdade ela começa com poucos instrumentos, de maneira mais baixa, e ela vai aumentando os instrumentos, e vai aumentando a força, e vai aumentando as vozes, e quando ela está chegando no seu clímax, começa as músicas, no caso as falas saírem, e acaba. Então, parece que essa música, né, ela vai terminar e antes de terminar ela continua mais forte. E antes de terminar ela continua mais forte. Assim vemos o livro
de Apocalipse. Assim, Jesus Cristo, organizou o livro de Apocalipse. Ao invés de ser o mesmo juízo repetindo de modos diferentes, na verdade são juízos diferentes, intensificando e trazendo o hino final, a adoração final. Então vocês verão aqui, parece que pronto, agora acabou tudo e Deus vai trazer o concerto. Aí vocês viram a página, no capítulo 8 começa as 7 trombetas. Aí, lá na 7ª trombeta, na 6ª trombeta, vocês observarão um romper de louvor. Acabou de novo, chegou, a glória de Deus chegou, enfim. Aí novamente começa de novo aqui a tribulação, as perseguições, aí vem as taças e novamente louvor, depois a queda da Babilônia e louvor. Então, assim como Ode Joy, a Ode to Joy, na verdade, do Beethoven, nós temos uma adoração crescente e um concerto crescente pelo próprio Deus. Desse modo, nós estamos no meio da grande tribulação. Um outro elemento que eu já tinha informado para vocês é que essa linguagem de céu abalado, terra, sol, estrelas, é uma linguagem que Deus utiliza no Antigo Testamento para a queda dessas grandes nações e de seu juízo. Não necessariamente que tais coisas aconteceram, mas que Deus estava impetrando a queda dessas nações. Logo, não necessariamente isso vai acontecer no meio da grande tribulação. Pode acontecer, mas isso aqui é para a gente ter um link com essa teologia que Deus está trazendo do Antigo Testamento. Mas só para os irmãos terem ideia, no capítulo 8, na 4ª trombeta, novamente esses elementos do céu são afetados. Então, como aqui no 6º selo, esses elementos do céu são afetados, e na 4ª trombeta, novamente eles são afetados, e eles já estavam afetados. É por causa desse imaginário, dessa linguagem da Bíblia. Logo, nós entendemos que aqui é o meio da grande tribulação. As coisas estão ruins, estão feias, sim, mas elas ainda vão piorar. Aí vocês devem estar igual a esses ventiladores, O que isso tem a ver com a fuga da morte, com a fuga de Deus? Toda essa informação sobre a grande tribulação, sobre a ira de Deus, sobre essas pessoas se escondendo. Porque nós estamos no meio da grande tribulação, ainda não é o fim. E as pessoas rebeldes a Deus não tiveram como fugir de Deus. Deus é inevitável. Veja que o texto diz: reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre se esconderam. Isso aqui é uma linguagem para incluir todas as classes sociais que haviam dentro do Império Romano. Ninguém conseguirá escapar da ira do Cordeiro. Essa é a mensagem. Ninguém conseguirá escapar. E só para vocês terem uma outra informação, lá em Apocalipse 19, esses mesmos grupos se reunirão para combater, para tentar matar a Deus. Então não são pessoas boas, tá? Aqui é só uma forma de incluir todas essas pessoas que estão rebeldes a Deus, que fazem dessa terra a sua morada, como o 5º selo descreveu elas. Então, não existe grupo social, categoria de pensamento, filosofia, estrutura forte, defesa, tecnologia, absolutamente nada que barre a Deus.
porque Deus é inevitável. Caso alguém aqui, não é o caso, creio, de vocês, fizesse parte de um desses grupos, esse é o momento de se arrepender. Antes mesmo de chegar esse momento terrível, tenebroso. Porém, como não é o caso, mas somos aqueles que já foram salvos, que já foram redimidos por esse Cordeiro, então nós poderemos se alegrar sabendo dessa informação, porque o mal será desfeito. A morte, irmãos, como nós começamos esse culto, é algo realmente terrível. E muitos tentaram escapar dela. Mas, na verdade, ninguém consegue escapar de Deus. Porque, como nós vimos, Deus é inevitável. Existe um vilão aí na cultura popular dos cinemas que ele utiliza essa mesma frase: eu sou inevitável. E ele compreende que o mundo precisa de um conserto, porque da maneira que está, de modo superpopulado, ele se extinguirá, os recursos acabarão e todo mundo morrerá. Desse modo, ele decide acabar com a metade da existência para que a outra metade sobreviva. Mas Deus não é esse vilão. Essas pessoas aqui, elas estão sendo confrontadas por Deus, e Deus vindicará a sua justiça diante do mundo todo, porque as pessoas estão rebeldes. As pessoas estão contra Deus, estão pecando contra Deus. E aí Deus, mesmo diante do grupo majoritário, confrontará eles. A influência do iluminismo, do espiritismo, do budismo, tenta até perverter o cristianismo a elevar o homem acima de Deus e transformando Deus em malvado se ele tomar essa atitude. Já pensou? Deus matando a maior parte da população? Mas olha, quem define o que é certo, o que é errado, não é uma convenção social. Quem define o que é certo ou errado é o próprio Deus, porque Ele é o sumo bem. Desse modo, o padrão vem dele. Então, se a humanidade toda está contra Ele, está errado. Mas é a humanidade toda, não importa, está contra Deus. Isso é importante nós ressaltarmos, porque, como eu disse a vocês, devido à influência do iluminismo, do espiritismo, do budismo, nós tentamos açucarar essa mensagem. Não, Deus é bonzinho, Deus não se importa que as pessoas sejam contra Ele, não machucando, não dando problema para outra pessoa, né? Mas que você só se prejudique. Não é assim não. O que é certo e o que é errado. Isso não muda. Essa é a mensagem, é uma mensagem dura, mas ninguém consegue fugir de Deus, porque Deus é inevitável. A diversidade não define o que é bom. Pronto, tivemos as Olimpíadas, agora a abertura, um show de diversidade, né? Tentando incluir todos os grupos. No mundo todo está assim, irmãos. Boa parte do mundo está assim, né? A diversidade, a convenção social, a democracia, a inclusão de todas as opiniões para que se chegue a um determinador comum. Pronto. Mas mesmo assim, isso não define o que é bom. Quem define o que é bom é Deus. Então, poderíamos olhar para esses grupos que Deus está confrontando e estão tentando fugir de Deus e dizer: olha, infelizmente, não tem como vocês fugirem de Deus, mesmo que vocês se unam.
mas não tem como fugir de Deus. Isso me chama a atenção. Pecado tem consequência. E uma consequência pior do que o inferno de Dante. Quem não sabe, Dante escreveu uma Divina Comédia. E nessa Divina Comédia existe um inferno com camadas. E em cada camada há um castigo para o pecado cometido. Então, em outras palavras, se a pessoa comete o pecado da gula, o próprio pecado da gula seria o seu castigo. Ela ia comer e nunca parar de comer. E as pessoas em mão disso, abraçando isso, dizem assim: olha, o inferno e o céu é aqui mesmo, depende das suas ações. Quem pratica o mal vai receber o mal. O praticar o mal já é um prejuízo. Então, não existe essa coisa de você ter que prestar contas com Deus. Não existe isso não. O inferno já é agora. Olha aí o mundo como está. Em parte, isso está certo. Tem certa verdade. Essa pessoa tem razão. O próprio pecado já é um castigo ao praticá-lo. Porém, não é toda a verdade. A verdade é que há sim um castigo além do próprio pecado. E quem traz esse castigo é Deus. Deus não deixa ninguém escapar, porque Ele é inevitável. Ninguém poderá fugir de Deus, ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém passará despercebido dele. Pode passar despercebido da justiça, pode passar despercebido até de um cachorro de guarda, mas de Deus não. Ninguém passará desapercebido de Deus. Haverá sim. Esse texto nos prova isso. Essas pessoas poderiam ter sido abandonadas para que elas mesmas se matassem e assim começasse o reino de Deus. Mas não é assim. Deus vem consertar esse mundo pessoalmente, porque Ele é Deus, Ele é inevitável. Nós que somos salvos pelo sangue do Cordeiro, em face desse texto, devemos ter uma reverência e um temor. Graças a Deus que não sofreremos esse juízo. Estamos fora desse perigo. Acabou esse alvo que estava em nossas costas. Não somos mais filhos da ira. Porém, devemos tremer diante de Deus quando pecamos. Não porque Ele vai mudar de ideia ou querer nos machucar. Não. Em Cristo já recebemos o perdão e Deus derramou a sua ira lá. Cristo tomou o cálice da ira de Deus e temos uma nova vida. Porém, olha, como isso é terrível. O nosso pecado é tão devastador que o Filho de Deus teve que morrer para que nós fôssemos salvos. O pecado é tão terrível que Deus terá que confrontar toda a humanidade. Então, precisamos cultivar uma consciência que não faz acordos com o pecado, mas que quando pecamos, buscamos a misericórdia de Deus e buscamos que não seja isso a nossa alegria. A dor do grupo. Deixa eu ler aqui um verso de um senhor. Ele é alemão, ele diz assim: primeiro, os nazistas vieram buscar os comunistas, mas como eu não era comunista, eu me calei. Depois vieram buscar os judeus, mas como eu não era judeu, eu não protestei. Então vieram buscar os sindicalistas, mas como eu não era sindicalista, eu me calei. Então vieram buscar os católicos, e como eu era protestante, eu me calei. Então quando vieram me buscar, já não restava ninguém para protestar.
essa frase faz com que nós pensemos em grupo além daquele a qual nós pertencemos. Mas hoje em dia, devido a essa questão do globalismo, de integrar, da integração, existe muito esse pensamento, né, de pensar no grupo do outro. E mesmo assim, mesmo com essa realidade, vocês perceberão protestos quando o seu grupo é afetado. Por exemplo, vamos pensar aqui no texto. Imagine uma pessoa rica que não tenha Jesus. Lendo esse texto, ela falaria assim: não, isso aqui é muito injusto. Nós que somos ricos, que sustentamos a sociedade, promovemos o bem, damos esmolas, damos emprego, oferecemos, vamos dizer assim, a roda da sociedade, sofreremos um prejuízo. Não, isso aqui está muito errado. Deus tem que ter consideração pelo meu valor. Ou o grupo aqui, pensando aqui um grupo mais alinhado com a pobreza e em protesto da pobreza e da exploração, a linha assim mais marxista, proletariada, olharia para os pobres e para os escravos e diria assim: que coisa terrível! Como pode as pessoas que já são penalizadas a sua vida todas, exploradas, elas têm que sofrer mais essa pena? Não, esses aqui têm que ser isentos. Ou talvez um outro grupo, pensando em nossos dias, né? Pensando aqui no contexto das mulheres, as mulheres poderiam olhar assim: não, aqui só os homens deveriam ser penalizados, porque as mulheres já sofrem violência social, abuso, o machismo. Desse modo, as mulheres deveriam ser livres desse juízo. Mas independente do grupo que pertençamos, se não temos a Deus, ninguém escapará. Não importa o que você passou em sua vida, ninguém que é revoltado contra Deus fugirá de Deus, a não ser que se arrependa e creia no sacrifício de Jesus Cristo. Irmãos, algo difícil também, olhando aqui para essa catástrofe, que pode ser algo literal, no sentido de haver movimentações celestes, meteoros cair, um aparente escurecimento do sol, né, como vemos em eclipses. Mas olhando para esses desastres que causam terror e medo, isso me ensina algo muito precioso. O orgulho do homem, que monta toda uma estrutura, né, para se rebelar contra Deus, igual a Babel, é desmanchada dentro das catástrofes. Você pega o período terrível da pandemia, onde não houve recurso que desse oxigênio para as pessoas mais afortunadas do mundo. Olhando aqui para o nosso país, recentemente, o Rio Grande do Sul sofreu essa terrível tragédia, onde milhares de pessoas foram ceifadas ou prejudicadas. De repente, tudo que você tinha de mais confiável foi por água abaixo. Então, eu percebo que o nosso orgulho diante das catástrofes é quebrantado e nossa fragilidade é exposta. E nesse momento, na humildade do homem, humildade física, nós abrimos os ouvidos para Deus. Então, Deus está mostrando uma catástrofe para dizer: homem, você não é páreo para mim. Homem, não é o caso dessas que eu citei, mas aqui do futuro, Deus está mostrando isso. Você não é páreo para mim. Arrependa-se. E nós precisamos ter esse impulso de avisar as pessoas que estão à nossa volta, inclusive
integrar todos os grupos, seja pobre, rico, escravo, livre, negro, branco, mulher, homem, porque hoje existe toda essa segmentação. Então nós precisamos correr atrás de todos eles, porque todos eles estão correndo perigo. Perigo cruel, um perigo de morte, um perigo que é o maior perigo deste mundo. É Deus, que é inevitável. Então precisamos ter um amor, irmãos, por essas pessoas, ser mais inclusivo nesse sentido, de não fazer acepção de nenhum grupo, mas entregar essa difícil notícia de que o mundo vai ser desfeito. Esse mundo, essa estrutura, nesse sentido. Não que o nosso planeta será explodido, mas que essa estrutura rebelde a Deus será desfeita. E todas as pessoas que não seguem a Deus serão penalizadas. Mesmo que até agora o que ouvimos é algo difícil de ouvir, tantas pessoas queridas que amamos estão aqui, no alvo de Deus, mas deixa eu lhe dar algumas notícias boas. Isso é bom para a gente, irmãos, esse juízo que virá de Deus, porque o que é justo, certo, está sendo honrado. O que é correto está sendo protegido. Hoje, vocês podem contar nos dedos as injustiças que acontecem corriqueiramente. Mas Deus consertará tudo e Ele vindicará o que é certo, justo e bom. Então, mesmo que hoje vivamos com injustiça, Deus trará a sua justiça. Então isso é bom. É bom porque Deus consertará este mundo que aparenta não ter conserto. Isso também nos beneficia, porque essas pessoas, esses grupos, apesar de termos um amor por elas, até mesmo Deus tem compaixão por elas, mas elas estão perseguindo o povo de Deus. Se vocês voltassem um pouco mais aos versículos e lembrarem da mensagem passada que eu preguei, há uma multidão de pessoas no céu mortas por causa do testemunho de Jesus Cristo. Então essas pessoas estão tentando matar a Deus a todo custo, e os seus seguidores são os primeiros a eles atacarem. Igual a Caim fez com Abel, desde Caim e Abel. Então, nós teremos finalmente paz. Paz social, paz em família. Poderemos servir a Deus sem medo. Vocês pensam aí nos países onde o Evangelho é perseguido, não haverá mais país onde o Evangelho seja resistido, e poderemos adorar a Deus sem nenhum freio, sem nenhuma barreira, porque Deus acabará de vez com essa posição. E por fim, isso também é bom, irmãos, porque Deus está restaurando a criação para a sua adoração. Qual é o principal fim de todo homem? Adorar a Deus. O homem foi criado para que adore a Deus. Deveríamos ter expandido o templo do jardim por todo o mundo, mas abrimos a porta para a serpente e se rebelamos contra Deus em idolatria. E Deus nos resgatou por Jesus Cristo para que nós voltemos a adorar a Deus. Deus está aqui fazendo todos esses rebuliços no mundo para que finalmente o mundo esteja totalmente ligado à adoração a Ele. Então, o que nós mais amamos, mais valorizamos, mais temos de precioso em nosso coração, estará acessível e sem prejuízo. O nosso Deus, a adoração ao nosso Deus. Então, isso é bom, irmãos. Apesar da cena feia, da notícia ruim, de pessoas sendo prejudicadas, mas o nosso maior amor está sendo honrado. Deus.
A morte é de fato uma cena dolorosa. É uma quebra de relacionamentos, uma quebra de sonhos, é muito repentina, não estamos acostumados com ela e nunca estaremos. Para alguns e muitos é algo totalmente desconhecido, mas a culpa de tudo isso é nossa, porque nós que se rebelamos contra a vida, se rebelamos contra Deus. Isso tudo existe porque tentamos fugir de Deus. Então o pior não são essas outras consequências da morte, mas sim a tentativa de fugir de Deus que traz todas essas outras consequências. Mas Deus é inevitável. Para as pessoas que estão ainda tentando fugir dele, Deus chama ao arrependimento. Mas para a gente que fomos resgatados, isso é uma notícia boa, porque Deus voltará e acabará por fim com esse fato doloroso, a morte. Então, não há como fugirmos de Deus. Para muitos isso é terrível, mas para nós isso é maravilhoso. Oremos. Senhor, difícil coisa lidar com esse texto da grande tribulação, a cena de tirar os nossos sonhos, tirar nosso sono, em pensar no mundo que conhecemos e pessoas que amamos desmoronando, caindo. Mas o Senhor é o nosso maior amor. E nós oramos que o Senhor traga todos esses que nós temos contato para a adoração ao Senhor. O Senhor há tanto tempo avisa eles, antes mesmo de iniciar todo esse processo doloroso de purificação, mas as pessoas continuam de corações duros. Transforma, Senhor, como o Senhor transformou o nosso coração. E louvamos a Ti, porque o Senhor não nos abandonou, não nos deixou acaso à mercê da vontade dos injustos, mas o Senhor está falando conosco, dizendo que cuida de nós e cuidará até o fim. E não nos deixará sozinhos, nem impune aqueles que nos maltratam, mas o Senhor nos vindicará, porque o Senhor está se vindicando. E louvamos a Ti por isso. Nos ajuda durante essa semana, nos ajuda a proclamar a Tua mensagem, para que essas pessoas não vivam esse período difícil. É no nome do Teu Filho que oramos.